Olá, essa é uma iniciativa do MBA USP, Gestão Estratégica e Marketing Estratégico, em parceria com o INEPAD, Instituto de Ensino e Pesquisa em Administração. O Hangout de hoje é sobre relacionamento e comunicação com stakeholders, as novas demandas. Quem vai apresentar para a gente é o Fabiano Gregolin, que é aluno do MBA USP. Eu vou apresentar aqui brevemente o currículo dele. Ele é diretor de consultoria comercial da Elite Consultoria, professor de graduação e pós-graduação em MBAs, é graduado em Administração de Negócios, pós-graduado em Psicologia Psicanalítica, mestrado em Comunicação e Cultura e pós-graduando no MBA Gestão Estratégica. Queria desejar boa noite para quem está assistindo. Quem quiser fazer perguntas pode usar os comentários do Facebook ou pelo YouTube. Fabiano, pode começar. Prazer ter você conosco. Boa noite a todos, o prazer é meu. Espero que todo mundo esteja aí confortável e preparado para a nossa transmissão aí. Nós vamos iniciar então nosso bate-papo. A proposta de hoje é de falar um pouco a respeito sobre, em especial, o que é essa expressão stakeholder, o que ela significa, o que ela traz junto de si, o que nós temos que pensar enquanto empresa para que esse relacionamento de empresa e sociedade aconteça de uma forma saudável, ok, pessoal? Então, vamos iniciar aí. Só vou fazer um comentário breve aí. Nós estamos fazendo uma transmissão com mais de uma máquina para ter a possibilidade de ter slide, então de vez em quando eu vou desviar o olhar aqui, tá? Então não assustem, eu não estou ficando louco, é só para que a transmissão fique mais animada aí com alguns slides, ok, pessoal? Então, vamos adiante. Bom, nós vamos iniciar um pouco historicamente falando a respeito da empresa enquanto organização, como ela é vista, voltando um pouco na história, por conta da gente situar o porquê de alguns acontecimentos, de alguns fatos, ok? Então a empresa, a organização como um todo, seja ela qual for, antigamente ela era vista como algo à parte da sociedade, ela era vista como um instrumento, um processo que acontecia dentro dela mesma, e o que acontecia era um processo interno. Não se dava muita atenção ou a devida consideração com o que essa empresa refletia em seu entorno, né? Seja socialmente, seja politicamente, enfim. Ela era vista como um ser isolado. A evolução dos processos, nós estamos falando de uma coisa mais recente, dos últimos aí, dos anos 50 em diante, a empresa começou a ser vista como um sistema. O que é? Ela faz parte de uma engrenagem que roda um processo todo. Então, o que acontece dentro da empresa interfere na política, interfere na economia, interfere na sociedade, interfere no meio ambiente. Então essa visão sistêmica, essa visão de que a empresa faz parte de alguma coisa, é um pensamento mais recente do que era visto lá no início da história e que trouxe bastante envolvimento. Esse envolvimento, eu quero dizer, com uma informação um pouco mais recente aí, é que ela é vista do ponto de vista de sustentabilidade. O que significa isso aí? A empresa ser entendida do ponto de vista de sustentabilidade tem muita confusão nessa ideia que fica muito claro na cabeça do pessoal que sustentabilidade está totalmente envolvida com preservação ambiental. Ok, isso é uma parte da sustentabilidade da empresa como um todo, mas não é só. Né? Quando a gente fala que a empresa tem que ser vista do ponto de vista de sustentabilidade, nós temos que ter consciência de que o que envolve é um tripé. Esse tripé envolve a questão ambiental, a visão social e a visão econômica. Da questão ambiental, aí sim entra o que está muito claro na cabeça de todo mundo. Bom, para uma empresa ser sustentável, ela tem que ter uma preocupação com o meio ambiente. Ou seja, de forma bastante simplista e resumida, ela tem que pensar nas próximas gerações. Ela tem que entender que o que ela produz, o que sobra, os resíduos de processos, ou o que é utilizado durante o processo dela, não pode ser algo que contamine, que prejudique o ambiente como um todo. A outra parte do tripé aí, nós vamos falar que é a parte social. A empresa tem uma função social e forte,
né, em especial as grandes empresas, o que ela faz, a cultura, o clima, o que ela traz para seu colaborador como forma de crescimento do ponto de vista cultural e afins, envolve ele socialmente. Se uma pessoa, um indivíduo no seu meio de trabalho, ele tem a possibilidade de um crescimento cultural, de um crescimento social como um todo, tem possibilidade de ser treinada, essa pessoa tem a possibilidade de abrir os horizontes com uma visão um pouco mais ampla do ponto de vista social, inclusive, essa pessoa ela muda a cultura. Se ela muda a cultura, ela tem uma influência muito grande na sociedade. A outra parte do tripé é a parte econômica. Bom, nós fazemos parte de um regime capitalista, nenhuma empresa se sustenta ou se consolida sem que haja lucro. Esse lucro precisa ser visto de uma forma capitalista, mais evoluída, mais sustentável, onde não só essa parte de valoração, de lucratividade, que tem que ser o objetivo fim dessa empresa, ela tem que passar por alguns outros processos. Enfim, essa rápida, brevíssima passagem pelos pontos de evolução da história da administração nos traz para uma ideia mais evoluída ainda, uma ideia que é falada no Brasil há pouco mais de 10 anos, que é a ideia da gestão dos stakeholders. Bom, o que vem a ser os stakeholders? Stakeholder é toda e qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, que seja afetada direta ou indiretamente pela empresa. O stakeholder ele pode ser dividido em duas categorias aí básicas, os stakeholders internos e os stakeholders externos. No slide aí é possível verificar que dentro da bolinha preta lá nós colocamos ali empresa, proprietários, diretores, gerentes, funcionários, enfim. Todos esses fazem parte dos stakeholders internos. Todo mundo que trabalha diretamente com a empresa, todo mundo que está envolvido de forma direta, ele é um stakeholder interno. Na outra ponta, nós vamos ver que na extremidade, fora do círculo negro aí, nós temos os stakeholders externos, que aí envolve um número bastante grande de participantes desse processo, né? Não só, voltando naquela ideia inicial de que a empresa não pode olhar só para dentro de si, da mesma forma que nenhum ser é uma ilha, nenhuma empresa é uma ilha. Ela tem um envolvimento em todo o sistema que ela está inserida. Então isso vai envolver comunidade local, clientes, imprensa, agências, sindicatos, fornecedores, enfim, uma gama bastante grande de pessoas físicas ou jurídicas que fazem parte do processo aí da empresa, da organização como um todo, né? Então, o stakeholder ele pode ser definido aí como um público de interesse, não tem uma tradução ao pé da letra para o português, e a que é consensualmente usada aí é que é o público de interesse da empresa, né? Então, são grupos de indivíduos que são significativamente afetados pela operação desta empresa. O termo stakeholder aí, ele amplia o foco da organização, que antes era só de satisfazer os acionistas, e passa a ser de satisfazer o público de interesse dela. Ok? Adiante um pouco, vamos falar um a um aí sobre esses participantes, os principais participantes do processo de envolvimento desses stakeholders, né? Então iniciamos pelos clientes. Esses clientes são os stakeholders mais estudados, mais importantes para a empresa. É sabido que nenhuma empresa consegue sobreviver se não tiver cliente, né? Então, o cliente é o mais explorado. O departamento de marketing normalmente é o que esmiuça isso de forma bastante contundente, porque é ele que faz gerar toda a riqueza, todo o processo da empresa como um todo, né? Adiante um pouco, nós vamos citar a imprensa como um stakeholder bastante importante, né? E é um stakeholder que exige bastante cuidado, porque a imprensa pode interferir no rumo da empresa.
Muitas vezes os processos da empresa são desenvolvidos, e às vezes esse processo é desenvolvido com uma muito boa intenção, mas às vezes existe uma certa patinada da área de comunicação da empresa que acaba soltando alguma informação indevida lá. Então essa patinada às vezes pode colocar a empresa numa sinuca de bico, como diz o ditado. A empresa pode comprometer o futuro dela, no mínimo a sua imagem, por conta de uma informação às vezes não muito bem trabalhada. Então a imprensa é um stakeholder bastante importante. Adiante um pouco, muitos costumam chamar esse stakeholder de sócio, que são as agências e administradores governamentais, né? Porque aqui no Brasil, em especial, o que ela participa do faturamento das empresas é uma coisa assustadora, né? Brincadeiras à parte, é um stakeholder importantíssimo. A gente costuma brincar em especial em empresas de pequeno porte, que se a empresa tiver que sonegar para que a sua função vital, porque o seu core business seja desenvolvido, ela está no caminho errado, né? Infelizmente, a carga tributária nacional é bastante grande, mas é algo que é lei, tem que ser seguido. Então, por que a gente tem que dar essa importância? Só porque pagar tributo é importante? Não. Porque os órgãos de regulamentação, né, de atuação das empresas nos ramos específicos aí também estão envolvidos nesse processo, que é a Anvisa, a Receita Federal, enfim, dependendo da atividade da empresa, ela tem uma agência ou um administrador governamental aí que regulamenta, que fiscaliza tudo isso aí. Imaginemos uma empresa trabalhando de forma a não atender todas as leis, ela é passível de estar, provavelmente, trazendo uma consequência maior para a sua sociedade, para o seu meio, em especial o sistema que está mais próximo dela ali. Okay? Então esse stakeholder tem uma importância bastante grande. O próximo... Posso fazer uma pergunta aqui? Claro, interrompa a hora que quiser. A Bruna Ribeiro, ela está perguntando aqui pelo Facebook, ela fala: no caso dos terceiros residentes, consideramos como stakeholders interno ou externo? Você só repete para mim, terceiros? No caso dos terceiros residentes, consideramos como stakeholders interno ou externo? É Bruna o nome dela, né? Bruna, boa noite, obrigado pela pergunta, uma pergunta bastante interessante. Aí é uma questão bastante legal envolvida também. Se esse stakeholder, ele mesmo estando dentro de uma empresa, vamos imaginar que esse exemplo que você está dando aí é de uma pessoa que desenvolva alguma atividade dentro da empresa e que ela permaneça nesta empresa o tempo todo. Porém, ela é uma funcionária de uma outra empresa, de uma outra pessoa jurídica. Ela, do ponto de vista de trabalho, nós precisamos entender que o stakeholder depende de uma série de situações. Um pouco mais à frente nós vamos ver alguma coisa a respeito, mas nós temos que classificá-los dependendo de algumas circunstâncias, algumas situações. Então, esta pessoa, enquanto vista como participante de processo, como participante do core business da empresa, ele é um stakeholder interno. Agora, se formos tomar como ponto de análise aí, que esta empresa a quem ele é funcionário é uma empresa terceirizada, é uma empresa de fora, ele é considerado um stakeholder externo. Ok? Ficou meio misturada a conversa, eu percebo, e essa é uma mistura que acontece no dia a dia. Agora, depende do que nós estamos envolvendo. Se nós estamos falando da empresa, de como essa empresa a que ele é funcionário interfere no nosso processo de forma positiva, negativa, enfim, independente de como esta empresa interfere através desse funcionário, nós estamos entendendo que é um stakeholder externo. Se nós estamos falando especificamente deste funcionário, nós precisamos dar EPI para os funcionários internos, e ele passa todo o tempo dentro do processo da empresa, aí neste ponto ele é entendido como um stakeholder interno. Então, só para dividir, ficar mais claro, a empresa como um todo terceirizada, ela é um stakeholder externo, e a pessoa ativa lá dentro, no período que ela estiver dentro da empresa, ele é um stakeholder interno dentro de algumas situações, ok, Bruno? Espero ter atendido a tua dúvida aí. Bom, adiante um pouco, nós temos ali
o próximo stakeholder envolvido aí, que são os intermediários financeiros. Qual a importância deles? Vital. Muitas empresas, em especial que estão em início de função, micro e pequenas empresas, dependem quase que vitalmente de um financiamento. Então, esses intermediários financeiros, quando eles participam do processo, isso é muito claro, quando você vai até um Banco do Brasil tomar um crédito para uma empresa que você está iniciando, hoje em dia o que nós não podemos chamar de burocracia é o processo de conhecimento da instituição financeira para o teu negócio. Ele precisa saber muito bem o que é o teu negócio, o que você está fazendo. Muitas vezes, e eu já presenciei isso aí, alguém do banco vai até a tua empresa verificar se realmente a operação que você está colocando lá como tida a operação do teu negócio é essa aí. Então, olha a importância dessa empresa. Para uma grande empresa, imagine que ela vai fazer um investimento de milhões aí num equipamento vindo de fora. Ela vai precisar de um capital externo. Então, tendo esse stakeholder próximo, sabendo do processamento da empresa, sabendo da transparência dessa empresa no trato do seu negócio, a questão do financiamento ali muitas vezes é facilitada porque ele já tem um histórico. Então, imaginemos a importância desse intermediário financeiro aí no processo como um stakeholder. É bastante importante. Nós temos um próximo aí que é o stakeholder sindicatos. Os sindicatos, eles são vistos normalmente como assustadores para as empresas aí. Mas os sindicatos são bastante importantes, porque eles representam os interesses dos funcionários e também dos empregadores, né? Quando um sindicato funciona de forma bastante coerente, bastante concisa, ele também defende os empregadores. Então, em especial em empresas grandes, metalúrgicas e tal, a proximidade com o sindicato se faz indispensável, né? O que a gente pode anteceder de problemas que aconteceriam aí e trabalhar para prevenir esse problema é inúmero. Se você tem essa proximidade com um sindicato, tem um relacionamento aberto, esse sindicato conhece o seu processo e você conhece o processo de lida com esse sindicato, a tendência é de que as coisas sejam mais pacíficas, né? Adiante um pouco, o próximo stakeholder aí são os fornecedores. Os fornecedores, eles estão intimamente ligados com a cadeia produtiva da empresa. Então, a essência dessas pessoas aí, pessoas jurídicas, serem entendidas como participantes do processo como um stakeholder é vital. Em empresas que levam muito a sério esse envolvimento, nós vamos ver um pouco adiante do engajamento, mas o envolvimento desse stakeholder é trazer esse fornecedor, esse participante da cadeia produtiva para dentro do meu negócio. Em empresas automobilísticas aqui no Brasil, há alguns anos, nós percebemos que alguns fornecedores eles estão dentro da própria empresa. Então imagine a importância deles. Se é concedido um espaço desse fornecedor dentro da minha empresa, imaginemos a importância dele, né? Adiante um pouco, nós temos aí os grupos ativistas. Bom, eles atuam como representantes dos interesses sociais, né, como as ONGs, Greenpeace e tudo mais. São importantes para as organizações? Sim. Tanto na defesa dos interesses deles, como na mediação do interesse da empresa. Imaginemos que a empresa vai desenvolver determinada atividade que vai causar algum impacto socioambiental aí. Se essa empresa não toma o cuidado e não está próxima desses grupos de ativistas, muitas vezes o processo é dificultado, esses grupos ativistas podem não estar cientes de que a empresa está trabalhando de uma forma, está compensando de alguma forma o dano que ela está causando, enfim. Aquele velho ditado que diz, tem amigo por perto, mas tenha os inimigos mais perto ainda, mais próximos ainda. Não que os grupos ativistas sejam inimigos, mas é que o barulho que eles podem fazer é muito grande. Então, trabalhando de forma integrada, trazendo eles para dentro da empresa, eles conhecendo o processo, você tem uma condição de trabalhar o futuro da empresa de uma forma mais tranquila.
Percebam que parece até um pouco repetitivo esse negócio. Ah, tem que estar todo mundo muito perto. Ah, tem que estar todo mundo. Nós estamos pensando no futuro. Estando com o pessoal perto é mais fácil. Gente, é repetitivo, mas é o processo. É assim. Quanto mais envolvidos no processo, quanto mais eu trazer esses envolvidos no processo para perto da minha empresa, mais na mão eu vou ter o que eu preciso de ferramenta para a tomada de decisão do futuro da empresa. Okay? Então é importante que todo mundo esteja perto aí. Eu coloquei uma imagem que muitos podem até considerar um pouco mais forte, querendo simbolizar os concorrentes aí. Então tem um homenzinho em cima do monte deitado aí com a bandeirinha em cima. É só uma brincadeira, mas o conceito de entender aí, o concorrente é de que ele também é muito importante para a empresa. Os concorrentes que nós podemos entender como stakeholder aí são outras empresas que lutam pela mesma participação do mercado do que a minha empresa. Então esses concorrentes diretos, de novo, naquele ditado de que se o amigo tem que estar perto, o inimigo tem que estar mais perto ainda. Aquela história que nós vamos envolver um pouco mais de coisa aí, mais de benchmark, de tudo mais, é com o concorrente que eu consigo fazer isso. Existe um cuidado a ser tomado nessa história toda aí, que não pode ser uma consolidação tamanha que caracterize um cartel, por exemplo. Isso não pode, né? Por lei não pode. Mas é a ideia de trazer para próximo. O meu concorrente não é meu inimigo, né? Ele tem que ser entendido como alguém que faz parte do mercado e que eu preciso estar estudando, eu preciso estar de olho aberto, eu preciso estar com ele perto de mim aí. E por fim, eu vou falar de um stakeholder que são as comunidades locais. Só uma observação aí, eu exemplifiquei 9 stakeholders, esse número pode ser muito maior, depende da empresa. Tá? Então esses stakeholders, que são as comunidades locais, são indivíduos ou empresas que estão ao redor da instalação da organização. São pessoas, são indivíduos que são afetados diretamente pela empresa. E como que essa sociedade pode ser afetada? De várias formas, seja por poluição que a minha empresa está causando nessa sociedade em volta, destinação incorreta de resíduos líquidos e sólidos, que eu posso estar fazendo alguma coisa errada, aí a minha empresa está jogando uns tamborzinhos de coisas ali no terreno vizinho. Quando eu não tomo esse cuidado, eu estou prejudicando a comunidade local. Nós precisamos lembrar também que, normalmente, a comunidade perto da empresa, alguns deles são participantes da empresa, são funcionários. E se eu consigo desenvolver trabalhos com esses funcionários, e esse trabalho tem, como eu disse há pouco, a capacidade de mudar um pouco, melhorar um pouquinho o convívio social, melhorar um pouquinho a cultura desse povo, eu estou fazendo um grande trabalho social. Existem empresas que são tão engajadas, né, nessa meta das comunidades locais que os participantes são envolvidos aí, não só de dentro da empresa, como de fora. Trabalho social da empresa, semana da empresa na sociedade, enfim. É uma série de atitudes que a empresa toma junto aí com seus colaboradores e forma a desenvolver a sociedade que está no entorno. Ok? Fabiana, surgiu uma pergunta aqui em relação a isso que você está comentando, do Marcos Mororó, eu não sei se é aberto que se pronuncia, mas a pergunta dele é a seguinte, ele fez também pelo Facebook, essa movimentação nacional é um dos exemplos da força que temos como stakeholders, afinal somos fornecedores através dos impostos, clientes, etc. Vamos lá. Essa pergunta, eu consigo responder ela como positiva, sim. Somos os stakeholders de quem? Do processo político como um todo, vamos falar assim. Né? Se nós estamos falando desse... o que eu quis dizer, como nossa abordagem aqui em empresa, eu vou estar saindo um pouco do assunto, eu vou sair rapidamente, talvez eu nem responda da forma que o Marcos esteja querendo a resposta, mas o que eu posso dizer? Como um agente governamental, nós somos clientes deles. O governo como um todo, qualquer ente governamental, ele tem que nos entender como stakeholders. Né? Eu, como organização do outro lado, eu preciso entender que as agências
administradoras, governamentais, reguladoras, elas são importantes para o meu processo enquanto empresa. Agora, para os órgãos governamentais, né, para as agências, enfim, vamos generalizar, mesmo de forma errada, como para a política. Para a política como um todo, nós somos os stakeholders. Nós colocamos alguém como representante lá da nossa sociedade, elegemos muitas vezes de forma errada, colocamos quem não devia, enfim, mas nós colocamos eles lá. Qual que é a obrigação de quem está lá defendendo o interesse público? Nos tratar como stakeholders deles, né? Somos stakeholders deles, sim. Se eles cumprissem com o que é o objetivo deles, de tratar a sociedade como um cliente que precisa ser atendido, da mesma forma em que as boas organizações tratam, certamente a nossa política nacional estaria diferente, ok? Bom, não vamos engajar muito nessa história política, porque ela é gostosa, ainda mais que nós estamos num período de protesto, a gente falaria aí a noite inteira. Então, Marcos, espero ter respondido, pelo menos parcialmente, a tua pergunta aí, e eu vou adiantar um pouquinho aqui na nossa prosa organizacional, vamos dizer assim. Pessoal, essa história de stakeholder no mundo, ela está sendo tratada nos últimos 30 anos, vamos dizer assim, de forma bastante genérica. No Brasil, ela é mais frequente aí nos últimos 10 anos, meados dos anos 90 para cá. Vamos para arredondar a coisa nos últimos 10 anos que ela tem tomado mais força, né? Agora, como que era entendido o stakeholder antes? O stakeholder, normalmente, ele era abordado como os políticos, como serviços públicos, enfim, fiscais. Então, sempre a empresa via stakeholder como sendo algo de difícil lida, como sendo algo que não era bacana, né? Por que eu vou querer ter um relacionamento próximo com o fiscal? O fiscal vai vir aqui me encher a paciência, né? Como é que eu vou ter um relacionamento próximo com um político da região? Eu não quero, o político vai vir me pedir dinheiro na hora da candidatura dele. Então eu não quero. Então, até algum tempo atrás, as empresas tinham um verdadeiro repúdio dessa história de stakeholder, né? A empresa tinha que processar, ela tinha que tratar do core business dela e o resto é resto, né? Vamos pensar que isso foi necessário para uma evolução do processo administrativo. Então vamos entender que para a época, ok, pensar assim. Hoje não dá. Hoje em dia, o envolvimento do stakeholder tem uma conotação de sustentabilidade, como nós falamos há pouco, né? Todo mundo participando do processo, quanto mais próximos, melhor, e fazendo a coisa andar como se fosse uma engrenagem, né? Todo mundo fazendo a sua parte e de forma harmoniosa para que a coisa andasse de forma bacana aí, para que o resultado fosse positivo, né? Bom, agora eu estou dizendo tudo isso aí, stakeholder, tem que cuidar de stakeholder, tem que trazer ele para próximo, tem que saber quem são, mas por quê? Bom, o que eu busco em especial quando eu estou engajando em stakeholder, quando eu estou tratando, quando eu estou fazendo a gestão de stakeholder, é que eu estou em busca de vantagem competitiva. Então, qual que é o conceito do Porter aí que ele aborda nesses dois livros que eu coloquei em imagem, tanto no vantagem competitiva quanto estratégia? Ele aborda o que é, qual que é a definição de acordo dele para vantagem competitiva. Então é um conjunto de características ou atributos detidos por uma empresa que lhe conferem certa superioridade sobre os concorrentes imediatos. Olha o que o Porter está dizendo. Então vamos entender que se eu tenho os meus stakeholders perto, eu sei quem são meus stakeholders, eu sei como trabalhar com eles, a visão da minha empresa por esse trabalho que eu faço é positiva, eu tenho vantagem competitiva, né? Eu tenho uma superioridade quando comparado aos meus concorrentes aí. Ok, pessoal? Bom, então, só continuando nessa história de construção de vantagem competitiva, as abordagens são várias aí, mas nós podemos resumir essa história de evolução na construção dessas vantagens competitivas em 3 visões distintas. A visão tradicional, a visão baseada em recursos e essa visão mais jovem aí, mais evoluída, que é a visão baseada nos stakeholders. Vamos tratar cada uma delas bem rapidamente aqui. Bom,
A visão tradicional, o que ela trazia como característica? A origem da visão tradicional é que a empresa ela tinha um envolvimento bastante econômico, né? Ela tinha que se preocupar com o processo, né? Então, a teoria administrativa na visão tradicional, ela veio com um envolvimento muito grande em economia, em administração, e em alguns consultores da época, né? Então, percorrido o processo ali da visão tradicional, nós vamos ter que ele é dividido em 5 etapas principais ali, onde o processo de administração estratégica é aquele processo onde as empresas analisam e aprendem com o seu ambiente interno e externo. Agora como? Existiam etapas aí nesse processo, então, como dá para ver aí no slide, talvez esteja um pouco pequeno, mas eu vou falar dela. A primeira etapa era a análise do ambiente. Então, para uma empresa na visão tradicional dar certo, o que ela precisava fazer? Ela precisava fazer a análise do seu ambiente. O que ela tinha que fazer para analisar o seu ambiente? A gente pode resumir na análise SWOT. Então, ela tinha que verificar no seu entorno ali, né? Ela tinha que fazer a avaliação do seu ambiente fazendo uma análise SWOT. Então, identificando as suas oportunidades, identificando as suas forças e também as suas fraquezas e observando as suas ameaças. Então, o primeiro passo da visão tradicional era essa. Caminhando um pouquinho, o próximo passo era o estabelecimento de diretrizes organizacionais. O que era isso? É efetivamente determinar qual era a missão, visão e objetivo da empresa. Então eu já sabia qual era o meu ambiente, já tinha feito essa análise, aí eu partia por definir a missão, a visão e os objetivos da minha empresa. Adiante no processo, a próxima etapa era formular a estratégia como um todo, onde que, tendo em vista a informação do ambiente, feita a análise SWOT, me restava determinar as diretrizes, para onde eu vou, né? Eu tenho que formular a estratégia da empresa. Adiante, a quarta etapa era a implementação dessa estratégia, né? Eu tinha que colocar em prática tudo aquilo que eu tinha planejado. E a seguir era controlar a estratégia, fazer o controle estratégico. Tudo que eu planejei, coloquei em prática, ok. Qual foi o resultado de tudo isso aí? Foi positivo? Tenho que aplicar melhorias nesse processo? Enfim, se resumia a isso. Para você ter uma empresa bem administrada, a visão, pelo menos mais tradicional, se resumia nisso. Ok? Adiante um pouco, nós temos a visão baseada em recursos. O que tinha como essência essa visão baseada em recursos? O Core Competence. Core Competence é o negócio da empresa. Por exemplo, uma empresa que produz caixa de papelão. O Core Competence dessa empresa é produzir caixa de papelão. Mas ela tem alguns outros processos envolvidos nisso aí, ela tem que fazer a entrega, ela tem que buscar material no fornecedor, enfim, mas o principal negócio dela, o Core Competence, é a produção de caixa de papelão. Tá? Então, na visão baseada em recursos, acreditava-se que a capacidade de controle da empresa dos seus recursos era o que trazia para ela uma vantagem competitiva. A vantagem da empresa se resumia em estabelecer aí um controle bastante rígido dos seus recursos, né? Esses recursos eles eram divididos em duas situações, os tangíveis e intangíveis. Os tangíveis são todos os que diretamente faziam parte da empresa ali, então equipamentos, a própria fábrica, as estruturas formais da empresa. E do outro lado, os recursos intangíveis, né? Que era o próprio processo da empresa, né? A sua história e o que ela trouxe como competência no seu recurso. A visão de administração mais evoluída, vamos falar assim, mais recente, ela diz que copiar produto hoje em dia é muito fácil. Agora, o que difere um produto de outro é a competência, né? Se você tem uma capacidade de gestão, de produção, ou seja, o seu processo é melhor que o do seu concorrente, sua chance de mercado, o seu core competence faz uma diferença bastante grande, né? Enfim, a somatória de tudo isso aí que dava
a ideia da visão baseada em recursos aí. O próximo slide, ele vai mostrar para a gente aí que uma das formas de eu conseguir uma ferramenta para eu medir a visão de recurso da empresa era o modelo de valor, raridade, imitabilidade e organização. O que era? Bom, determinada operação é valiosa para a minha empresa? Vamos entender que eu sei muito bem produzir aquela caixa de papelão. Eu tenho uma competência ímpar. A minha competência é muito grande. Eu tenho um pulinho do gato lá que me faz diferente dos meus concorrentes aí em termos de know-how. Isso é valioso para a minha empresa? Muito. O que eu estou produzindo com esse meu conhecimento é raro? Ou é algo facilmente copiado? O que mais? Eu consigo explorar, a minha organização consegue explorar. Então, se a gente olhar nesse quadrinho aí, então, quanto mais qualidades do termo dali, de valor do meu produto, de raridade dele, de questão de eu não ter muito concorrente, de imitabilidade, se a minha organização explora tudo isso. Então, quanto mais atributos positivos eu tivesse nesse sentido, maior seria a minha capacidade em recurso. Ok? Então, de forma bastante resumida, essa segunda visão era a baseada em recursos, ok, pessoal? E vamos para o nosso interesse efetivamente, que é a visão baseada na gestão de stakeholders. O que tem de diferente dos processos que vinham até então? Ela tem uma diferença bastante grande, porque a empresa passa a olhar para fora da janela da empresa. Notem que até aqui, eu comentei que a empresa precisava ter, na visão tradicional, preocupada dentro da caixinha dela ali, né? O que eu tenho que fazer, quanto a minha empresa tem que produzir, como ela tem que produzir, enfim. O que eu precisava fazer para que a empresa produzisse mais. Adiante um pouco, na visão de recursos, eu precisava ver, agora eu penso a estudar um pouquinho mais mercado. Como é o mercado? Tenho concorrente? Não tenho? Qual que é a importância do meu cliente nessa história, enfim. E uma visão mais evoluída ainda, que é olhar realmente para fora, para a imagem aí ilustra, né? É ver pela janela da empresa o que eu tenho lá fora. Eu tenho muito mais envolvidos no processo do que só os que o departamento de marketing consegue analisar, avaliar, trabalhar. Tem muito mais coisa envolvida, não é só isso, né? Então, nós temos aí que a organização, no conceito de stakeholder aí, da gestão de stakeholder, a empresa já é um quebra-cabeça. Ela já tem uma série de fatores a serem trabalhados de um lado e de outro. E esse quebra-cabeça é um encaixe de pecinhas que ocorrem todo o tempo. Todo o tempo nós temos uma fogueirinha para apagar aqui ou outra. Eu tenho uma pecinha do quebra-cabeça para encaixar. Mas o que acontecia é que ainda faltava alguma coisa. Algumas pecinhas ainda eram faltantes. O quebra-cabeça não era totalmente completado. Que aí surgiu a ideia de trazer quem estava fora, né? De envolver a sociedade no processo, de envolver os grupos ativistas, de envolver os meus fornecedores, de envolver os meus clientes. Então as peças que faltavam do quebra-cabeça passaram a compor um resultado mais positivo aí, né? A imagem final do quebra-cabeça montado é possível de chegar. Pessoal, eu entendo que para muitos essa é uma visão que pode parecer poliana. Assim, mas pera um pouco, será que a empresa que eu trabalho não tem toda essa evolução? Mas talvez ela ainda não tenha chegado lá. As grandes empresas no Brasil, elas já trabalham com essa ideia de envolvimento dos stakeholders, já trabalham com esse conceito. E tem empresas de pequeno e médio porte que tentam trabalhar com essa ideia, com esse envolvimento dos stakeholders, com essa visão para fora da janela da empresa, e que os resultados são bastante significativos, são bastante importantes. Ok, pessoal? Bom, trouxe esse pessoal para dentro, completei o meu quebra-cabeça de certa forma aí, já sei quem são meus stakeholders. Tá, e agora? O que eu devo fazer?
É conversar, é chamar eles para tomar café? Vou fazer uma parceria com uma padaria bastante bacana e fazer um café da manhã com meus stakeholders toda semana. Olha que bacana. Bom, só isso não vai trazer o resultado que eu necessito. Eu preciso fazer mais algumas coisas aí. Então, eu vou abordar 3 itens. Tá? Existem alguns outros, mas porque eu separei para hoje, para a nossa conversa, aí são 3 fatores bastante importantes. Eu já sei quem são meus stakeholders. O que eu faço agora? Agora eu preciso classificar os meus stakeholders. Eu preciso determinar o que é valor para esses stakeholders que já estão classificados. E eu preciso fazer o desenvolvimento de estratégia de relacionamento com esses stakeholders. Como que eu vou tratar com eles isso aí? Ok, pessoal? Bom, os stakeholders, essa é uma matriz, uma das formas de classificar os stakeholders, né? É uma adaptação de Harrison, isso aí. Enfim, eu posso classificar os meus stakeholders aí quanto a interesse e quanto a poder. Dentro da linha de interesse, eu posso dizer que o meu stakeholder ele pode ter interesse em propriedade. O que é isso? O meu stakeholder, o que tem valor para ele da minha empresa é o valor da própria companhia. Pode ser que ele seja algum acionista da minha empresa. Então, o que tem valor para ele é o próprio valor da organização como um todo. Um outro item ali, que eu não sei se vocês conseguem visualizar dado o tamanho da apresentação, mas enfim, o próximo é o interesse econômico. Quando um stakeholder tem interesse econômico com a empresa, significa que ele tem alguma relação econômica com essa empresa. Seja esse stakeholder interno ou externo. Eu posso ter um colaborador da minha empresa que ele tem um interesse unicamente econômico com a minha empresa. Ele só está interessado no salário dele. Nós não podemos ser ingênuos a ponto de acreditar que não existem pessoas assim nas nossas organizações. Existem. A gente tenta ter um número cada vez menor de pessoas assim, mas existem. A pessoa está lá para ganhar o salário dela. Então o envolvimento dela, o interesse dela é enquanto um envolvimento econômico. Do outro lado, como stakeholder externo, eu posso ter o governo. O governo está lá e precisa arrecadar impostos. Essa necessidade, esse interesse do governo com a minha empresa é unicamente de saber se eu estou recolhendo os meus impostos em dia. Okay? Pode ter um terceiro interesse aí, que é o interesse social. O stakeholder envolvido com o interesse social, ele não está diretamente ligado ao processo da empresa, mas ele tem uma vontade de que a empresa trabalhe de forma socialmente responsável. Então ele não está diretamente ligado, mas ele se interessa por garantir que essa empresa trabalhe de forma responsável, que ela seja socialmente responsável. Okay? Na outra linha ali horizontal, nós temos que a avaliação é quanto a poder. Então esse poder ele pode ser o poder do stakeholder, ele pode ser um poder formal, ou seja, ele tem, seja por um instrumento legal ou por um direito legal, ele tem o poder de tomar decisão na empresa. Então a decisão da empresa, ele tem algo que lhe atribui uma conotação passível de decidir na empresa, então ele tem poder. Um próximo é econômico. Esse poder econômico, vamos pensar no acionista. Acionista majoritário, ele tem um poder de voto maior. Então ele tem um poder econômico diferente de um poder formal, por exemplo. E um outro poder que nós podemos citar aí, que é o poder político. Que aí esse político já é a capacidade de persuasão que determinado stakeholder tem de trabalhar aí, de persuadir legislador, de mostrar o que está acontecendo para a empresa, de mostrar para o governo o que ele quer ver, ou em alguma situação negociar para que ambas as partes saiam felizes na história. É claro que negociar com o governo não é fácil, porque a gente nunca sai ganhando, Mas enfim, é essa a história aí. Ele tem a capacidade de persuadir legislador, ok, gente? Então nós estamos passando de uma forma simples, porque essa é uma matriz. Porque eu posso classificar stakeholder de mais de uma forma. Essa classificação são as principais. Então,
do interesse deles, as principais o interesse de propriedade, interesse econômico e interesse social. Do poder dele, eu vou classificar o meu stakeholder, ele tem poder formal, porque ele tem um documento legal em que ele pode decidir pela empresa. Não, ele tem poder econômico, ele é um acionista majoritário, ou ele tem poder político, ok? Então, são apenas alguns exemplos de como eu posso classificar esses stakeholders, ok, pessoal? Adiante um pouco no processo, nós vamos falar que desse stakeholder que eu defini como importante para a minha empresa, eu preciso determinar com ele o que é valor para ele. Que muitas vezes, e isso é comum de acontecer nas empresas, elas vão fazer análise de valor do stakeholder e acabam levando em consideração só o que é o valor para a empresa. E na verdade não é isso, é o que pro stakeholder a empresa tem de valor. Por exemplo, nós colocamos lá alguns pontos. O que o stakeholder ele seleciona como valor? Como é que eu faço para saber o que para o stakeholder é valor para a empresa? O que ele se entende como valor? Um dos caminhos pode ser uma entrevista. Quais são, outro item lá, o item 2, quais são as dimensões preferidas por esses stakeholders? Quando eu falo em dimensão, eu estou falando em desejo, é a seleção de atributos desejados e preferidos por esses stakeholders, o que eles desejam da empresa, porque como stakeholder, o que ele sente, o que ele percebe, o que ele deseja da empresa? Pode ser que ele deseja exclusivamente que ela seja uma empresa socialmente correta, que ela trate a sua sociedade ao redor de forma conveniente, por exemplo. Outro item a ser levado em consideração na determinação de valor aí é como está sendo entregue para o stakeholder, como está sendo a entrega da empresa para ele, como que ele está percebendo a empresa. Ele como stakeholder, vamos dizer, acionista. Muitas pessoas, pessoas jurídicas, muitas organizações, às vezes acabam não tomando o devido cuidado do que traz de consequência quando um acionista, por exemplo, não é tratado como ele deve ser, como um acionista. Ele tem que ter relatórios na mão, ele precisa saber o que está acontecendo com a empresa. Pasmem, tem muitos acionistas de empresas que não sabem o que está acontecendo. Então, uma pesquisa de satisfação com esses acionistas era um caminho, por exemplo, de eu saber o que para ele é valor. Mais um item aí, e que praticamente condensa tudo aí, O que os stakeholders selecionados darão valor no futuro? Quando eu consigo identificar o que realmente é valor para esses stakeholders no futuro, seja ele próximo ou mais longe, eu consigo criar valor. Eu consigo ter um diferencial de mercado nisso aí. Eu consigo estar à frente dos meus concorrentes. Por quê? Eu estou ouvindo quem é efetivamente interessado para a empresa. Eu estou dizendo de fazer o envolvimento de todo o processo, de todas as engrenaginhas fazerem parte da empresa. E quando eu consigo que esse stakeholder me passe qual é a ideia dele para um futuro, legal, eu estou criando valor. Aí eu estou criando a vantagem competitiva que eu tinha falado lá atrás. Ok, pessoal? Fabiano, Oi. Eu acho que às vezes uma coisa que pode acontecer é essa falta de alinhamento, muitas vezes não só quem está na diretoria ou em cargos gerenciais, mas muitas vezes os próprios funcionários e não só acionistas, como você comentou, mas sentem um desalinho em relação aos propósitos da empresa, mesmo quando teoricamente eles estão querendo o mesmo objetivo. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, a empresa inteira tem como objetivo que quer aumentar 10% as vendas até no segundo semestre, por exemplo. Aí o que acontece? Algumas pessoas elas acham que para fazer isso tem que investir melhor na comunicação, no marketing e tal. E as outras empresas e os outros funcionários, os outros gerentes acham que não, que o melhor é investir num outro tipo de coisa, fazer uma ação diferente. Como conciliar isso? Assim, como conseguir chegar a um consenso de todas as partes envolvidas no processo?
você propôs um desafio para muitas empresas aí. E realmente esse desafio não é pequeno, esse desafio é grande. Muitas empresas não estão preparadas para isso. Muitas empresas colocam um objetivo lá na frente. O que eles colocam? Eles colocam uma cenoura na frente do coelho ali, né? Eles colocam alguma coisa para você correr atrás disso, mas não tem um envolvimento de todos os participantes do processo para o mesmo objetivo. Né? As empresas, às vezes, e isso é muito comum, criar rincha em departamento. Ah, mas o departamento de marketing é mal visto, ele é o bichinho feio perante o departamento financeiro, por exemplo, porque ele só traz despesa para a empresa, só dá despesa. E isso é um grande desafio. Alinhar dentro de uma organização uma comunicação que percorra todo o processo, todos os envolvidos, e aí nós estamos falando desde o cargo inferior hierarquicamente até o mais superior, e esse inferior não é que ele é menos importante, não nisso, é que todo mundo, todo envolvido no processo, tenha consciência de que a comunicação tem que ser uma só. E o que nós vimos nas empresas, mundo afora, aí é que a coisa não é bem assim. Tem gente que sabe que o aumento do faturamento da empresa tem que ser em 10%, mas muitas vezes não sabe o caminho. Então ele sabe que o objetivo é 10%, mas determinado departamento vai para a esquerda, determinado vai para a direita, determinado retrocede. Não existe essa conjuntura. É um desafio. É a consolidação da informação. Quando eu falo que eu tenho que tratar os meus stakeholders, é algo que está um pouco adiante nas apresentações aqui, mas de nada adianta eu dar uma ênfase bastante grande no meu stakeholder externo se eu não estou dando um trato suficientemente bom para os meus stakeholders internos. É aquela história, né? Não adianta eu tratar bem quem está fora se a minha casa está bagunçada. Né? Então vamos arrumar a casa, vamos deixar a empresa alinhada, todo mundo com uma única comunicação, todo mundo com um norte só, porque parece que bússola é um negócio que é desenvolvido dentro das empresas, são várias bússolas, né? Todo mundo tem um norte, só que cada um tem um, né? Não é o norte magnético, eles desenvolvem processos novos aí, né? Cada um vai para um lado, e isso que não pode acontecer, né? A integração precisa existir, e existem várias formas para isso, ok? Mas esse alinhamento é o desafio, todo mundo precisa estar correndo para o mesmo lado, né? Todo mundo, é aí que entra o papel da liderança. Precisamos lembrar que tem muita empresa aí que tem chefe, não tem líder, né? Ele fala faça porque tem que fazer, né? É o mesmo que eu educar a criança, filho, não mexa aí. Por quê? Porque não é para mexer. Ele vai continuar mexendo. Enquanto eu não explicar para ele o porquê que ele não pode mexer, ou mostrar para ele o caminho correto, ele não vai fazer. Na organização não é diferente. Então, de nada adianta se um chefe falar produza, se eu não mostro para ele o porquê. Se eu não mostro para ele que ele vai ter alguma vantagem nesse sentido. E essa vantagem é um emaranhado de coisa englobado aí. Seja uma vantagem financeira, seja uma vantagem social, seja uma vantagem, enfim, seja ela qual for. Quem está envolvido precisa crescer junto com a empresa. E esse crescimento envolve também o processo de comunicação e o processo de alinhamento para todo mundo no mesmo caminho. Ok? Bom, pessoal, adiante um pouco, nós vamos falar de algumas estratégias de relacionamento com stakeholders. Eu coloquei na tela aí, provavelmente vocês não consigam ver com a nitidez que eu gostaria, mas é só um exemplozinho de algumas coisas que podemos fazer no relacionamento com stakeholder. Nós estamos falando aqui, dando exemplos e tal, então algumas coisas dessas já vão estar presentes. Então são apenas alguns exemplozinhos mesmos, né? Então os stakeholders selecionados em função do seu poder, em função do seu interesse, ele deve receber uma atenção maior do que eu não selecionei como prioritário na minha cadeia de interesses lá. Né? Então, isso não pode, de forma alguma, significar que o stakeholder menos importante vai ser ignorado. Okay? Vamos entender, para exemplificar, para ficar mais fácil. Eu estou fazendo um processo na minha empresa de engajamento de stakeholder. Eu vou começar pelos stakeholders internos. Eu vou começar fazendo um trabalho com os stakeholders do processo produtivo, do core business mesmo ali. E eu ainda não vou conseguir trabalhar, dada a minha limitação, às vezes até financeira, seja lá qual for, eu vou começar esse processo
com os envolvidos na cadeia produtiva. Eu não posso criar uma situação em que os demais departamentos sejam ignorados. Não é isso. Eu tenho que deixar muito claro para eles de que na próxima fase eles serão, ou daqui 2 fases, enfim, que vai chegar a hora deles. Ok? Então, de acordo com o que eu classifiquei, que eu priorizei, com aquela situação lá que eu falei de poder de cada um lá, de interesse do stakeholder, o que eu coloquei como prioritário, ele tem, naquele momento, que ter uma atenção maior, sim. Mas eu não posso ignorar os demais stakeholders de forma alguma. Ok, pessoal? Então, adiante um pouco lá. Nós vamos ter que é indispensável, que é importantíssimo eu engajar os meus stakeholders. Né? Agora, que motivos levam uma empresa a engajar seus stakeholders? Vários. Bom, vamos definir, para não ficar aresta aí nessa parte, o que é engajamento. Então, é todo o esforço que uma organização faz no sentido de entender e de envolver seus stakeholders. Porque uma coisa é ouvir stakeholder, a outra é entender. A empresa precisa fazer um esforço diferenciado aí para entender stakeholder. Né? Enfim, quando todo o esforço de entender e de envolver o stakeholder no processo da empresa, nós chamamos isso de engajamento. Né? Agora, para que eu faço isso? Eu faço por uma série de fatores. Vou citar alguns para vocês. Por exemplo, identificação de demanda de público importante. Se eu estou engajando um stakeholder clientes, e eu sei onde estão esses clientes, eu estou estudando esses clientes, eu tenho ele próximo, eu estou ouvindo esse mercado, eu estou entendendo o que o mercado quer, olha que legal, eu sei para que lado ir. O próprio cliente me dá um norte. Ok. Outro item, pode ser para uma antecipação de conflito. Vamos dizer que um sindicato, eu tenho um engajamento, eu tenho um processo, o sindicato trabalha comigo. Eu estou por dentro do que acontece com o sindicato e o sindicato por dentro do que acontece na minha empresa. Vamos dizer que numa situação o sindicato seria bastante contundente em reivindicar em alguma coisa lá, defendendo os interesses dos colaboradores. Quando eu tenho ele engajado, eu posso evitar algum conflito ali. Ele já pode estar sabendo o que está acontecendo na minha empresa, ele sabe como tratar, a comunicação fica facilitada. Né? Então pode ser que antecipe conflito com isso aí. Okay? Pode ser também na melhora de compreensão de impacto, risco, oportunidade que eu posso ter na minha empresa, levando em consideração o que as pessoas estão me dizendo. Né? As pessoas externas da empresa, não necessariamente clientes. Vamos dizer que eu estou engajando sociedade. Então a sociedade no meu entorno, ela pode trazer algumas informações importantes. Eu posso me preparar para algumas coisas. Uma coisa legal que eu posso fazer engajando o stakeholder, eu posso construir um conceito levando em consideração opiniões diferentes. Né? Não adianta eu focar minha empresa só no cliente, só no cliente, só no cliente. Se tem um envolvimento além do cliente, da cadeia produtiva, da cadeia de distribuição, de quem está envolvido no processo de marketing e vendas, enfim. Olha que quantidade de visões diferentes eu tenho para tomar alguma decisão. Se eu estou engajando toda essa turma aí, eu tenho ferramentas, eu tenho instrumentos de tomada de decisão bastante importantes, ok? Eu posso usar o engajamento de stakeholder na obtenção de informações aí que vão ajudar a melhorar a minha empresa interna ou externamente. Às vezes através de processos comunicacionais bastante simples, por exemplo, uma caixinha de sugestão. Ah, mas só isso é engajar? Pode ser uma das ferramentas, ok? Eu posso construir laços de amizade, de fortalecimento. Amizade não é bem o termo. Laços de confiança entre o público engajado e a empresa. Se os meus stakeholders estão sendo envolvidos, eles conhecem a empresa, sabem dos meus propósitos, sabem das minhas missões, da minha missão, da minha visão, dos valores da minha empresa, eu posso estar aí criando um laço de confiança. E isso é muito importante.
Uma coisa que vem desde lá de trás, acho que talvez do início do processo de comercialização, é algo que chama confiança. Com a evolução nós estamos perdendo cada vez mais isso aí, mas é algo que funciona. Tá aí, quem usa determinado produto e compra porque confia na marca, está disposto a pagar um pouco mais por isso, olha que bacana, ele tem confiança nisso aí. E quando eu tenho os meus stakeholders perto, eu posso tratar dessa mesma forma essa situação, né? Outro fator aí no engajamento do stakeholder, eu posso conhecer melhor esse stakeholder, eu posso tomar algumas atitudes para com esses stakeholders de forma mais precisa. Eu conheço, eu sei o que ele quer, eu sei o que ele precisa. Ok, pessoal? Bom, eu preciso decidir qual stakeholder eu vou engajar, né? Na minha classificação lá atrás, eu precisava identificar quais eram importantes para mim. E nessa aqui eu preciso tomar a decisão de qual eu realmente vou engajar nesta fase. O importante era engajar todos. Mas vamos dizer que o processo de encaminhamento para o engajamento total, eu preciso decidir. Então, uma das coisas que eu preciso fazer aí é mapear quem são os meus stakeholders. Mapear quem são, e desse mapeamento eu conseguir ter uma realidade ampliada de todo mundo que participa do processo. Ok? Então esse é o primeiro ponto. Para eu decidir que stakeholder eu vou engajar, primeiro eu preciso saber quem é. Ok, pessoal? Adiante um pouco, eu preciso saber também, eu preciso definir. Bom, eu sei quem são os meus stakeholders e eu preciso decidir quem eu vou chamar, quem eu vou convidar para participar nesse momento, avaliando o poder de decisão dele, né? Qual o poder de decisão necessário para determinado engajamento? Perdão. Qual o poder de decisão desse stakeholder no meu processo de engajamento deles? Qual é o poder dele? O que ele vai trazer para mim num curto prazo, para resolver a minha proposta agora? Então é esse que eu vou definir, né? O passo seguinte, dentro desses que eu defini como poderosos na decisão ali, os que têm poder de decisão, eu preciso discutir quais desses são prioritários. É certo que nós não conseguimos lidar com todos de uma vez. Então eu preciso definir prioridades, ok? Um ponto importante, um pouco adiante, é importante quando eu for engajar stakeholder, eu contar com públicos distintos, com públicos diversos, né? Participação de pessoas de diferentes áreas. Então, vamos dizer que eu vou engajar só uma parte dos meus stakeholders. É importante uma certa diversidade nisso aí, porque senão fica uma coisa muito focada em um único departamento, por exemplo, né? Então aqui, vamos dizer que eu vou engajar somente esses que eu destaquei aí. Então sociedade, direção, financeiro, fornecedores e clientes. Percebam que a dimensão social, se comparado com a financeira, é muito dispersa, é muito distinta, e isso é importante. Eu começo a pegar pontos, abrangências maiores aí. Ok, pessoal? Adiante um pouco. Bom, eu determinei quais eu vou engajar, eu tenho uma quantidade de informações aí desses stakeholders todos, né? Agora, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer uso dessas informações obtidas aí nesse engajamento, né? Eu preciso definir, primeiramente, quem internamente precisa receber essas informações. Porque senão vira uma casa da mãe Joana. Ah, não! Porque mercadologicamente é muito bonito o engajamento de stakeholder, né? Mercadologicamente é positivo. Nós podemos dizer que tem empresa que faz engajamento de stakeholder, que faz envolvimento, que trabalha gestão de stakeholder só por conta de poder pronunciar isso no mercado? Infelizmente sim. Infelizmente sim. E aí quando eles têm informações de stakeholders, às vezes informações valiosas e que deveriam ser de certa forma restritas, eles acabam proliferando essas informações de forma não muito racional e trazendo como consequências, às vezes, o comprometimento do alcance dos objetivos. Okay? Então eu preciso definir para quem eu vou passar essas informações, né? De que forma isso será feito? Eu vou publicar num jornal aberto ou eu vou dirigir especificamente para essa pessoa? Eu vou mandar por e-mail essas informações, copiando um monte de gente junto?
Como eu vou fazer isso aí, né? Parece bobo, simplista, mas, gente, isso acontece com uma repetição muito grande nas empresas, né? A incidência nisso nas empresas é muito grande. E parece um fator desse tamanhinho e que faz uma diferença grande. Mandar informação para quem não era o caminho final, né? Eu preciso saber desse público de interesse dessas informações, como que vai ser dado esse retorno? Bom, eu chamei os stakeholders, eu trouxe eles para próximo de mim, eu entendi que é próximo ter eles perto de mim, mas e aí? Eu preciso ter um prazo, eu preciso dar um retorno para esse pessoal. De nada adianta eu trazer alguém da sociedade para estar comigo aqui falando sobre a sociedade na minha empresa, se eu só ouvir, né? Se eu não der um feedback, pelo menos de que, olha, daqui X tempo nós vamos dar algum tipo de retorno, ou daqui X tempo nós vamos tomar alguma atitude. De nada adianta, né? Tem que ter deadline, né? Tem que ter começo, meio e fim, senão vira novela. Ok? Eu preciso ter um acompanhamento de como vai ser o desdobramento dessas oportunidades, dessas demandas que podem ser geradas com essas informações. Ok, gente? Então, é preciso tratar com bastante cuidado essas informações vindas dos stakeholders. Não adianta eu trazer informação, engajar esse pessoal, colher informação das mais diversas formas, ter um relatório valioso na mão e não fazer uso disso. Engavetar. E pasmem, isso acontece. Ok? Bom, pessoal, adiante um pouco. Um dos processos de comunicação aí com os stakeholders, e é o que está mais em evidência aí, são os chamados relatórios de sustentabilidade, né? Então, nesse relatório, o que contém? Esse relatório, ele relaciona ali o que foi a receita da empresa, os resultados operacionais, folha de pagamento bruta, o que ela fez com seus stakeholders internos e externos, enfim, dá um panorama geral da empresa. Então lembra aquela história que eu falei há pouco, de que para muitas empresas é bastante interessante desenvolver material desse, porque politicamente é legal, mostrar para o mercado, mercadologicamente é bacana, olha, aquela empresa, ela faz comunicação com o stakeholder, ela tem relatório de sustentabilidade, né? Mas depende, né? O que eu falei há pouco, de nada adianta ela ter tudo isso aqui, ter um relatório bonitinho desse e não fazer o que efetivamente precisa, que é tornar a organização algo que produza bens, mas que também produza cultura, que produza o social, que esteja baseado naquele tripé da sustentabilidade que nós falamos no começo da apresentação. Ok? Então, só falando um pouco mais aí desses relatórios de sustentabilidade, existem alguns órgãos que trabalham aí, o mais comum aí é o Ethos, né, que é um instituto de responsabilidade social. Lá existem caminhos e procedimentos já bem traçadinhos ali de como desenvolver relatórios. Quem tiver curiosidade, é facilmente encontrado na internet, aí acessa o site da Ethos e lá vai ter bastante informação sobre esse relatório de sustentabilidade. Ok, pessoal? Bom, esse relatório de sustentabilidade ele não é obrigatório, né? Uma das funções principais, aí, como eu coloquei, ele é uma ferramenta de comunicação da empresa, de comunicação com seus stakeholders, né? Então, uma das ferramentas é esse relatório de sustentabilidade, né? É um relatório que eu posso usar ele como uma ferramenta para fazer avaliação de ponto forte e de oportunidade, né? Se eu estou engajado com meus stakeholders externos, ele lendo esse relatório, muitas vezes pode partir dele alguma oportunidade para a minha empresa aí, ok, pessoal? Então, além da metodologia do Ethos que eu comentei, aí eu citei o da IBASE, o GRI, ok, pessoal? São outros órgãos que trabalham com um relatório de sustentabilidade, em execução, métodos, procedimentos, enfim, tudo o que envolve aí esse relatório de sustentabilidade, ok, pessoal? Bom, relatório de sustentabilidade é um negócio bacana, um negócio a atender uma demanda de stakeholder, uma ferramenta de comunicação, mas aí o que realmente
quem lê um relatório de sustentabilidade, o que ele espera, efetivamente, né? Eu separei uma meia dúzia de itens aí. Então, acessibilidade e verificação, né? De nada adianta eu desenvolver um relatório de sustentabilidade em que o stakeholder não consiga verificar, ele não tenha, ou faz igual aquelas empresas, ele desenvolve relatório de sustentabilidade, tira a foto e põe no folder de divulgação da empresa, mas o relatório que é bom não é publicado. Então precisa ter o stakeholder que está envolvido, em especial o que eu classifiquei como mais importante, ele precisa ter esse papel, ele precisa ter acessibilidade, ele precisa ter condição de verificar as informações que estão lá, ok? Pessoal, outro item que eu coloquei lá como importante é a integração da sustentabilidade nos negócios, né? Então, através desse documento, como ele traz uma série de informações da empresa num determinado período ali, a sustentabilidade do negócio pode ser vista por esse stakeholder através desse instrumento. Ok? Então ele precisa ter essa visão. Então precisa estar completo. Né? Simplificando, ele precisa estar completo. Não pode ter uma parte das informações lá. Né? Precisa ter uma integração dessas informações. Ok? Precisa ter credibilidade. Né? Um relatório sem credibilidade, mas como é que eu avalio se o relatório tem credibilidade ou não? Através de informações. Né? Se no acompanhamento dessa empresa a gente sabe que algumas informações não coincidem com o que são a realidade, o stakeholder, se ele está envolvido, ele tem conhecimento de alguns acessos ali. E quando ele recebe esse relatório não é igual, olha aí. Né? Vamos dizer que esse stakeholder seja uma imprensa. Pronto, ele já tem ferramenta e prova consistente para pôr a boca no trombone e fazer uma arruaça. Muitas vezes infundada, pode ser? Pode, mas depois que o barulho está feito, como diz o ditado popular ali, né? Depois até explicar que borboleta não é dobradiça, muita coisa, muita água já passou por debaixo da ponte, né? É importante que o relatório traga uma materialidade de informações. O que é essa materialidade? São informações tangíveis, não pode ficar só no... não pode ser um relatório metafísico, né? Só tem informação lá que a gente nunca vai entender muito bem o que está lá, porque eles trabalham de uma forma... E tem relatório assim, gente, parece loucura, mas tem relatório assim. Ele precisa ser algo tangível, né? Eu preciso ver lá informação que me traga uma certa materialidade, que eu consiga construir raciocínio com base naquela informação, ok? É importante que tenha nesse relatório de sustentabilidade o processo de engajamento dos stakeholders, de quem está participando, o que eles estão fazendo, quais são as perspectivas, quais são as metas, tudo isso é muito importante, né? E alguns critérios além do relatório, pode citar algumas coisas que foram envolvidas ali, alguns critérios que a própria empresa teve na execução desse relatório de sustentabilidade, que sequer faz parte desses relatórios, é algo a mais, é um plus que a empresa está propondo ali, ok? Tá certo que aqui eu estou com uma visão bastante otimista do que eu espero que eles façam aí, né? Mas faz parte do negócio, ok, gente? Bom, adiante um pouco, nós estamos quase no finalzinho, eu dei uma acelerada aí, porque era uma parte bastante conceitual, mas importante para a gente entender esse conceito, né? E nós vamos falar um pouquinho do que é o futuro, do como está hoje, do que é o futuro desse relatório de sustentabilidade, né? Então hoje eu tenho foco em indicador, o que é amanhã, o que é bacana para o mercado. Só uma observação importante, pessoal, quando eu falo o hoje, o hoje pode ser o amanhã, tá? Tem algumas empresas que já desenvolvem relatórios com base no que está no amanhã aqui, tá? Mas vamos entender qual é o futuro. Como normalmente as empresas trabalham hoje. Então o foco são nos indicadores. Quanto cresceu, quanto não cresceu, quanto fez, quanto não for. E o foco do relatório de sustentabilidade para um futuro, que pode ser a partir de agora, deve ser o foco nos princípios. Né? Se a empresa tem maior lucratividade, mas ela não é 100% comprometida com princípios morais, eu entendo que o caminho da moralidade é o melhor caminho. Né? Então, desenvolver o material com foco nesses princípios é muito mais importante, muito mais convincente do que foco em indicador.
Visão de companhia, é o que a gente teve, né? Até hoje muitas empresas têm uma visão para dentro da caixinha. Lembra que eu comentei lá que a visão de stakeholder lá, que a visão do amanhã são os indicadores de gestão e visão desses stakeholders, que é os que estão olhando para fora da janela da empresa, né? Que está vendo o que está acontecendo no seu entorno. O que é normal de divulgação do relatório de sustentabilidade, ele é um impresso bonito, ele é um livrinho bonitinho. Quando muito ele vira uma foto de material de marketing da empresa. E não é esse. O futuro é ter vários formatos. É ele disponível no site da empresa. É formatos de PDF. O stakeholder precisa ter acessibilidade disso aí, né? É importante também que uma evolução maior ainda desse relatório de sustentabilidade, de que hoje ele é feito com um público específico, que são os stakeholders X. É interessante que cada stakeholder ele tenha uma segmentação nesse relatório. Para um stakeholder, vamos dizer, social, pouco importa, a grosso modo, pouco importa para ele as informações, os índices financeiros da empresa. Ele quer ver nesse relatório de sustentabilidade um capítulo especial que a empresa está dedicando ao fundo social. Então, é por stakeholder, é separar esse relatório em faixas aí, né? Enfim, são várias informações aí, vários sentidos que os relatórios devem ter, vários formatos que eles devem tomar para que eles sejam cada vez mais atrativos para os stakeholders, para que eles não sejam relatórios daqueles que a gente recebe e não tem a menor coragem de olhar, porque é um calhamaço de informação. Ok, gente? Bom, caminhando para a nossa conclusão aí, eu informo ali que o que eu quero, desculpem, o que eu quero dizer com essa imagem aí. Esse carinha sentado aí é a grande tacada da coisa. Quem é ele? São os stakeholders da a alta direção da empresa, né? É indispensável que a alta direção da empresa esteja engajada no processamento aí, no processo todo, né? Se não partir, eu estou falando de presidência da empresa mesmo, de membros de conselho, se não partir deles um engajamento de stakeholder, gente, olha, a tendência disso virar um material publicitário, um material muito bacaninha, muito bonitinho, mas com vida curta. Cumprir o papel de engajar stakeholder, de gerenciar, de comunicar stakeholder sem engajamento de presidência, de membros de diretoria, membros de conselho, vira uma parte de uma ferramenta que ela vai ter vida curta. Então, é indispensável que presidência, cargos altos aí, pessoal, membro de conselho, que eles também façam parte, que eles estejam envolvidos, que eles saibam, que participem, que estejam engajados juntamente com os demais departamentos da empresa. Ok? Caso contrário, vai virar material de divulgação e não é exatamente esse o fim, o fim atividade como meio da gestão dos stakeholders. É envolver, é toda essa história que eu estou falando desde o começo. Ok, pessoal? Bom, eu coloco aqui duas considerações que eu entendo bastante importante aqui, né, como forma conclusiva. As organizações elas não devem envolver os stakeholders a não ser que elas estejam preparadas para ouvi-los, né? Escutar stakeholders, trazer ele para perto sem que eu esteja preparado para ouvi-lo, é uma atividade que pode ser entendida como uma ação de marketing. E não é esse o propósito, não é esse o fundamento da gestão de stakeholder, né? Eu tenho que estar preparado para ouvir, mas não é apenas ouvir, mas dedicar esforço em entender o que eles estão dizendo, dedicar esforço em perceber a súplica do meu stakeholder. Olha que forte isso aí, né? Se eu quero desenvolver comunicação, eu preciso estar preparado para que a parte receptora da mensagem não peque nisso aí. Eu não quero ser uma orelha bonitinha ouvindo o que está, mas entrar de um lado e sair do outro. Não é esse o princípio, não é esse o propósito, tá, pessoal? Então o que eu deixo de mensagem final aqui é isso aí.
vamos engajar stakeholder, vamos dar importância devida para stakeholder, mas vamos fazer isso quando a empresa estiver preparada para isso. Usar isso como ferramenta de marketing vai funcionar por pouquíssimo tempo. Já já o mercado vai entender que não era exatamente isso o seu propósito e você vai pagar por isso. Ok, pessoal? Daiane, então eu dedico aí, se tiver alguma pergunta a fazer, nós podemos tentar respondê-la. Eu tenho uma pergunta que é sobre isso, né, essa chamada para o diálogo que você aconselha as empresas a fazerem com os stakeholders. Uma das questões, né, aquela coisa de não pergunte o que você não quer ouvir, e muitas vezes isso acontece nas empresas, porque às vezes elas têm às vezes não necessariamente que elas chamam, né, os stakeholders para fazer marketing, mas às vezes elas esperam ouvir determinadas respostas, né? É como mais ou menos quando as empresas perguntam para o funcionário se elas estão satisfeitas, se eles estão satisfeitos, se eles querem que mude algo, né? O que acontece, por exemplo, quando esse feedback, quando esse diálogo não sai, ou sai respostas que de repente a organização ainda não está pronta para cumprir, ou não está pronta para implementar no seu dia a dia da empresa? Não sei se eu fui clara. Olha, eu acho que sim, e vou tentar responder. Vou tentar. Porque se eu te disser que isso é um pecado que tem sido cometido com frequência, pode ser que você não acredite. Infelizmente, essa história de gestão de stakeholder foi algo que as empresas usaram muito como material de marketing, como ferramenta de marketing, porque a ideia de linkar a gestão de stakeholder com a elaboração de relatório de sustentabilidade, mercadologicamente está sendo muito bem visto. Agora, a mensagem que eu deixei ali anterior, que não adianta só ouvir stakeholder, você precisa estar preparado para entender ele, você precisa fazer um esforço para entender, certamente você vai ouvir coisa que você não quer ouvir. Não é coisa, talvez a expressão mais inteligente não seja essa, não é que você não quer ouvir, que você não está preparado para a reação que você necessitaria ter. E isso é muito comum. A empresa, ou como um todo, como um sistema, ela precisa estar preparada para levar esse baque de saber que ela tem essa lacuna, essa falha, vamos entender assim, esse gap, e ter capacidade e maturidade suficiente para dar a cara para bater e propor soluções. Vamos tentar exemplificar isso que você está dizendo para ver se eu entendi efetivamente essa sua pergunta. Vamos dizer que a empresa faz um dia lá e o método que ela use para chamar os seus stakeholders para conversa, ela faz um grande workshop. Então esse grande workshop ela convida ali os vários stakeholders que ela entendeu que vão ser importantes para a empresa, mesmo que ainda não classificados, mas chamou uma porção deles. E dentre eles ali, tinha alguém representando a sociedade, né? Um stakeholder social aí. O que ele estava representando? A comunidade que vive muito próximo ali. A empresa, vamos dizer que essa empresa muito boazinha, ela não sabia que ela estava causando algum impacto nessa sociedade. Que tipo de impacto? Vamos ser bastante simplista no exemplo. Ela tinha uma sirene que tocava na empresa ali, e para aquela história de picar cartão ali, né? E essa sirene era alta uma barbaridade. E esse representante da sociedade estava indo reivindicar lá que eles mudassem essa sirene, porque além dela tocar várias vezes na noite e na madrugada, estava trazendo algumas consequências, porque do lado funcionava um berçário. Olha que informação simples, né? Essa simplicidade, olha o que essa empresa estava causando. Imagine um bebezinho embaixo de uma buzina louca de não sei quantos decibéis lá, que essa empresa tocava dia e noite. Então, quando ela chama essa sociedade, ninguém teve coragem de ir lá bater nessa empresa, ir lá na portaria e falar, olha, eu quero falar com alguém que é responsável aí pelo aperto da buzina, e falar com ele que isso está atrapalhando as crianças, que está fazendo mal para essas crianças. Normalmente, essa pessoa, mesmo que sendo um representante dessa sociedade, ele se sente intimidado em ir lá,
dado a quantidade de benefícios que essa empresa já está trazendo para essa sociedade. Vamos dizer que ela emprega grande parte do pessoal lá, e ela se sente intimidada, num bom sentido, de ir lá, e o marido acaba perdendo o emprego, vamos dizer assim. Então percebam que muitas vezes ela não está preparada para ouvir algumas coisas, mas muitas vezes ela está preparada para ouvir e recebe informações muito simples que podem trazer soluções imediatas, simples, extremamente baratas e com resultados bastante efetivos, né? Por outro lado, ela pode ter algumas surpresas e não saber muito bem como lidar com aquilo. E a resposta para isso, que eu entendo ser a mais produtiva, é transparência. Se a empresa trabalha com transparência no seu negócio, com os seus stakeholders, ela corre um risco muito menor de ter problema, muito menor. Ok, Daiane? Eu tenho uma outra pergunta aqui, da Bruna Ribeiro. Ela pergunta assim: algumas empresas elaboram balanços sociais socioambientais. Também é uma boa ferramenta? Quando esse formato é mais adequado do que o relatório de sustentabilidade baseado nas diretrizes do GRI? Olha, de uma forma geral, a evolução desse balanço que você está citando, ele ganhou o nome de relatório de sustentabilidade. Tá? Foi um avanço. Então, antigamente ele era um balanço socioambiental e hoje ele recebe o nome de relatório de sustentabilidade. É praticamente a mesma ferramenta, né? A diferença é que um pouco mais evoluído do que eu comentei aqui, do que deveriam ser alguns relatórios, abordando mais algumas coisas, eles tendem a dizer que o relatório de sustentabilidade ele é um pouco mais modernizado, ele tem uma quantidade um pouco maior de informações mais envolventes, com engajamento dos stakeholders, algumas outras informações que no balanço socioambiental normalmente não continham, ok? Mas na essência, eu entendo que é só uma evolução disso, tá? Não é uma ferramenta diferente, não. É só uma ferramenta que evoluiu um pouquinho. É uma ferramenta que tem algumas informações que antes não tinham e agora passa a ser chamado como relatório de sustentabilidade. Mas é comum você ver relatório de sustentabilidade e balanço socioambiental como sinônimos, ok? Acho que as perguntas, eu acho que eu fiz as que estavam aqui. Se eu não fiz nenhuma, vocês podem comentar através da página no Facebook. A nossa página no Facebook é facebook.com/MBA-USP Distância, tudo juntos. Sem o A, é MBA-USP Distância. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem comentar lá, que depois eu repasso para o Fabiano e ele responde para a gente, ou até faz alguns vídeos sobre isso. Eu queria agradecer, a gente já deu o nosso tempo aqui, né? A todas as pessoas que assistiram. A gente teve mais de 100 pessoas online assistindo a palestra. A gente sabe que hoje está um dia de movimentação, as pessoas estão fazendo essa movimentação nas cidades, fazendo manifestações, então a gente sabe que foi um público bem bacana que a gente teve. Eu queria agradecer e reforçar, né, que esse MBA é uma iniciativa do Gestão Estratégica em parceria com o MBA de Marketing. E vocês fiquem à vontade, você tem os comentários aí, tem uma caixinha laranja em cima dos comentários do vídeo, que se vocês quiserem, vocês podem colocar o e-mail de vocês, que aí sempre recebem informações sobre palestras e hangouts. Segunda-feira agora, a gente vai ter uma palestra sobre análise de mídias sociais, relatórios, análise, monitoramento. Então, se vocês tiverem interesse, pode vir segunda-feira às 8 horas. Na página lá no Facebook a gente vai informar, vai ter um outro link, vocês podem assistir. Fabiano, se você quiser fazer mais algum comentário, pode ficar à vontade. Ok, só gostaria de agradecer todo mundo que esteve ligado aí, aguentando a nossa conversa, que não é de tudo tão atraente, porque envolve alguns assuntos que normalmente a gente não gosta de falar, mas que é gostoso a gente ter essa informação, esse envolvimento, saber como a gente pode progredir, seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista corporativo, o que eu posso fazer mais para o meu
para me destacar e para destacar a empresa em que eu estou envolvido, tá? Então eu gostaria muito de agradecer o pessoal que esteve aí ligado, divulguem, esse vídeo fica aí para acessos posteriores, e é isso aí, divulguem. Valeu, pessoal. Obrigada, boa noite.